Que bom você ter tomado a decisão de estar por aqui. Como nós falamos lá no início, inclusive brincamos, hipnose clínica, programação neurolinguística não tem nada a ver com nada místico nem religioso, é apenas ciência. E nós vamos ter agora aqui, eu apresentar a Virgínia, que vai contribuir, vai nos ajudar a dar uma explicação. Inclusive a Virgínia, ela é formada em administração, nós trabalhamos também com treinamento para empresas e ela usa a PNL, inclusive, para o treinamento de empresas. Só para vocês entenderem, não tem nada a ver com nada místico. Então, olha só, a Virgínia agora, ela vai fechar os olhos e eu vou pedir para que ela comece um processo de respiração. Vocês vão entender que hipnose não passa disso. Quer ver? Virgínia, começa a puxar o ar agora pelo nariz. Isso, solta pela boca. Isso. Continua respirando e você perceba que você está controlando a respiração agora. Eu quero que você vá relaxando. Toda a tensão do seu rosto começa pela testa. Isso. Maxilar, pode deixar teus olhos bem relaxados. Começa a desligar completamente os músculos dos seus olhos, dos maiores aos menores, pálpebras bem pesada, mais pesada. Isso. Você está conseguindo um estado de relaxamento muito bom. Começa a transferir esse relaxamento agora para os seus braços, para o seu abdômen. Isso. Para as suas pernas. Deixa alcançar até as pontas dos seus pés. E a partir disso aí, você começa a perceber que esse relaxamento, ele está tomando totalmente o seu corpo. E aí eu começo agora dando instruções para que eu consiga um estado de relaxamento. Em determinado momento, eu quero saber qual o nível de relaxamento que ela conseguiu. Eu posso, em determinado momento, falar que eu vou pegar o seu braço e quando eu soltar, ele vai estar como uma toalha pesada, bem molhada. E quando esse braço cair, simplesmente ela demonstra agora que o relaxamento está profundo. Agora eu coloco ela para poder descer uma escada e cada vez que ela começar a descer esses degraus, ainda mais profundo vai ficando esse relaxamento. Ela vai descendo e mais profundo vai ficando esse relaxamento. Então, a partir desse momento, ela vai ficando, a gente começa a observar todos os sinais dela. Quando a gente, seja online ou no presencial, a gente conseguir perceber que o estado de relaxamento agora está adequado, eu vou começar agora a pedir para que ela comece a ir buscar uma memória. Eu posso colocar ela, por exemplo, num corredor com várias portas e pedir para ela escolher uma porta. Eu posso colocar ela num elevador e de acordo com esse elevador for descendo, em qualquer momento ele vai parar. E quando parar, eu pergunto para ela, qual o número que você está vendo? Talvez se ela encontrar lá, ela falar 3, possivelmente é uma memória de 3 anos de idade, e aí ela começa agora a falar o que ela está vendo. Eu pergunto para ela, você, Virgínia, chegou agora numa memória de 3 anos de idade. Eu te pergunto, você está num local aberto ou você está num local fechado? E aí, aberto. E aí eu pergunto para ela, você está sozinha ou você está acompanhada? E aí ela começa a me responder, estou acompanhada. O que você está vendo nesse local? E aí tudo que ela começar agora a falar, o que ela está vendo e tudo mais, vamos supor que ela encontrou uma memória que quando criança, 3 anos de idade, ela estava sendo ameaçada de apanhar do papai, porque ela fez alguma coisa errada, ou da mamãe, e ela está com medo. Eu simplesmente agora falo, Virgínia, você hoje com seus 26 anos de idade, você tem total conhecimento do que está acontecendo, o seu nível de consciência está muito avançado, você tem total condição agora de ir lá ajudar a Virgíniazinha com 3 anos de idade que está morrendo de medo da mamãe. Então eu quero que você tire ela de lá e leve ela para um lugar seguro. Eu quero que você deixe ela muito à vontade. Eu quero que você agora deixe ela muito tranquila. E que a partir do momento que ela estiver totalmente tranquila, você me avisa. E aí ela vai lá, ela vai acolher a Virgínia com 3 anos. Ela simplesmente vai deixar a Virgínia agora com 3 anos tranquila, calma. E quando ela sair dessa memória, essa memória agora que era traumática para ela,
E o subconsciente, ele é como uma criança, ele não mente. Todas as vezes que o subconsciente, num estado de alfa, por exemplo, vamos supor que a gente conseguiu um estado de alfa bem profundo, e ele entregar essa memória, você pode confiar que essa memória é uma memória que é significativa para poder estar, por exemplo, disparando um sistema simpático onde ele vai estar disparando, por exemplo, uma crise de pânico nela, um trauma, às vezes uma fobia. E a partir do momento agora que a gente encontrou a memória e ressignifica tudo isso, porque agora ela saiu, ela tirou ela de lá, levou para um lugar seguro e aquela memória traumática agora perdeu conexão. A conexão agora é com a nova reprogramação, por isso que chama reprogramação mental. Nós criamos um novo programa, tem uma memória nova agora que é boa, que ela foi lá, tirou ela daquela memória traumática, levou para um lugar seguro e agora ela está o quê? Ela está segura, está confiante. Hipnose não passa disso. Seria da mesma maneira uma consulta online. A única diferença é que você estaria no conforto da sua casa. Então a gente faria um contato via online, via um programa próprio que nós temos. Você recebe um link e acessa. A partir daí, você vai deixar o seu celular em uma posição que eu consiga ver da forma como eu estou enxergando ela aqui agora. E eu preciso ver detalhes do seu rosto para você conversar comigo e para você ficar no estado de relaxamento. Porque qual é a intenção da hipnose? É conseguir um estado de relaxamento muito bom, onde agora a pessoa consiga acessar as memórias que ela não consegue de forma consciente. Eu prefiro fazer os atendimentos online. Até pessoas aqui da minha cidade que me procuram, eu convenço elas que quando ela está no seu local seguro, seja no seu quarto, lá na sua cama, na sua sala, ela procura arrumar uma maneira de deixar aquele ambiente mais favorável para que ela agora se sinta mais à vontade. Porque algumas pessoas não conseguem, elas ficam muito ansiosas quando está no consultório. Porém, na sua casa, ela consegue um estado de relaxamento mais fácil, porque ela programa o ambiente dela, ela consegue falar com as pessoas, ela consegue ficar sozinha e ela está num ambiente seguro, é um ambiente da sua casa. Então vamos lá para os nossos 3 passos para poder resolver esse problema de forma definitiva. O primeiro, eu falei, o que está acontecendo com você? Quando o cliente tem o primeiro contato com a gente, quem está falando ali é a memória consciente. Ele simplesmente narra que aconteceu do nada. O pânico, a vida estava normal, estava tudo tranquilo e do nada começou a ter crises de pânico. Ele narra que desde criança ele teve uma vida muito boa, os pais foram presentes e que não aconteceu absolutamente nada. Normalmente ele narra que ele não tem lembrança de nada traumático, porém, quando a gente começa a acessar essas memórias, ou quando nós estamos fazendo a anamnese, ou quando a gente inicia o processo de hipnose, ele começa a identificar que ele sofreu, por exemplo, um bullying na escola, quando foi fazer uma apresentação, ficaram sorrindo dele. Ele começou também, ele encontra memórias que, às vezes, a mãe ou o pai prometeu algo e não cumpriu. Isso é muito normal com criança. E ela, a partir desse momento, agora começa a entender que as pessoas não são dignas de confiança porque mentiram para ela. Você está vendo? A nossa mente, ela não é digna de confiança quando agora quem está julgando é uma criança. Imagina, se você fala para uma criança, cuidado com o bicho-papão. No Natal, o Papai Noel vai trazer presente. E uma criança consegue entender, porque ela não tem capacidade de tecer críticas. Então, quando uma autoridade, o papai ou a mamãe, professores, líderes religiosos, quando eles falam, essas pessoas são autoridade. Fator crítico não existe. Então, tudo que fala, essa criança agora, se gerou uma emoção, ela vai guardar. E essa memória agora é exatamente a primeira pergunta. O que está acontecendo com você? Normalmente a pessoa não sabe identificar. Por isso mesmo, ela passa às vezes
anos carregando uma memória traumática e não consegue resolver isso sozinho. Por que não consegue? Porque está no subconsciente. Tudo bem? Então a gente faz uma avaliação. Na nossa avaliação, a gente já consegue identificar todos esses problemas. Quais são os principais bloqueios que a pessoa está carregando, para que a gente agora trace um plano. Porque todo plano ele é individual. Por que, por mais que você pegue na internet uma auto-hipnose, não é um modelo personalizado para você. Não significa que você está localizando as suas memórias. Então, todo plano ele tem que ser individualizado. Por isso é que, quando tem a pergunta, qual é exatamente o seu problema? A gente faz essa pergunta para saber o que a memória consciente está falando. Porém, sempre o problema está muito mais embaixo. Por isso é que é a famosa achar a causa raiz. Normalmente está muito profundo e quando a gente localiza, é tudo muito rápido. A gente localiza a memória, como vocês viram no vídeo anterior, vai naquela memória, ressignifica tudo aquilo ou dessensibiliza e pronto. Tudo agora a pessoa começa a perceber de forma diferente. É mágico, é muito rápido. Então vamos lá para o nosso segundo passo. Como resolver? Como resolver? Existem algumas técnicas aí no mercado. Eu vou falar da minha técnica que usa a hipnose com o uso da PNL, a reprogramação neurolinguística. Porque as outras técnicas vai muito de caso a caso. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, tem pessoas que querem algo mais rápido. Mais rápido que eu conheço é a hipnose. Porque agora, vamos supor, numa terapia convencional, a pessoa vai para conversação. Então, o psicólogo agora, ele fica incentivando agora a pessoa a identificar o comportamento e ele agora encontrar forças, né? O psicólogo começa a dar agora ferramentas para que ele agora consiga mudar. Então, através da repetição, ele vai entendendo o comportamento. Então, isso pode ser longo. Na hipnose, né? A gente coloca a pessoa num estado de transe. Então ela fica com um estado alterado de consciência. Lembrando, eu nunca controlo a mente dela. Nunca. Ela está o tempo inteiro. É ela que está me falando o que está acontecendo, tal e tudo mais. Então, a partir daí, é tudo muito rápido. Aquilo que a pessoa teria que fazer de forma por repetição, acessando e até ela conseguir mudar, aqui é assim, ó. Então a gente localiza, ressignifica e dá outro sentido. Por que quando fala assim, como mudar? Como mudar? Porque imagina, se for um trauma, por exemplo, de abuso, às vezes abuso sexual, você colocar a pessoa novamente numa cena de um abuso é terrível. Você conseguir fazer com que essa pessoa agora trabalhe essa questão, a liberação do perdão seria essencial. Porque o perdão não é para quem fez o abuso. O perdão é para a pessoa, para poder ela continuar a caminhada dela. Só que não é todo mundo que consegue fazer isso. Algumas pessoas querem apenas se livrar daquela memória. Então a gente tem possibilidade de fazer tudo isso. Nós temos a técnica do reframe, por exemplo, que a gente dá um novo quadro por isso aí. Eu posso pegar uma memória antes dela ter acontecido, até o final, quando ela, a partir de tudo que aconteceu, aquela memória traumática, aquela situação ruim, ela pensa num momento bom depois daquilo, um momento de paz, tranquilidade, que ela está segura. E um momento antes de acontecer. A gente tem como tirar esse intervalo. A pessoa, depois ela tenta lembrar e ela não consegue mais, por exemplo, lembrar da cena do estupro, vamos dizer assim, ou da cena de algo que foi muito traumático para a pessoa. Agora, só que tem algumas situações que é fobia. Eu estou passando muito por alto só para vocês entenderem como que funciona a técnica. Uma pessoa, por exemplo, tem fobia, igual a Virgínia tem fobia de cachorro. Então, a gente, localizando a memória, agora a gente pode dessensibilizar, que tem um efeito muito bom. O cachorro, vamos supor que a memória traumática foi de um cachorro quando ela criança, viu e ela ficou com muito medo, esse cachorro avançou nela. A gente pode dar um novo significado para aquilo ali, tira ela daquela cena, e agora aquela memória que ela tem de cachorro, que é algo que é extremamente violento, igual ela fala que quando ela vê um cachorro, ela já pensa ele na jugular dela e tal.
a gente pode simplesmente transformar tudo isso. O estado que ela está de hipnose aceita agora, por exemplo, a gente transformar aquele cachorro perigoso num cachorro de pelúcia. Um cachorro menorzinho, fofinho. E a partir daí, é lógico que nós estamos falando de um cachorro. Nós não vamos deixar ela agora para poder sair pegando em todo o cachorro. Com muita consciência de tudo da maneira como faz sentido para ela. Eu só estou dando um exemplo. A memória, ela aceita. Ela aceita. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Como que nós vamos tratar cada uma situação dessa? Se for um caso, por exemplo, de abandono, e aquela pessoa agora está atraindo, não está conseguindo segurar relacionamentos. Por quê? Porque todo relacionamento que ela tem, o abandono que ela sofreu foi do pai. Ou às vezes o pai só foi viajar, nem abandonou, mas aquela criança, ela percebeu aquilo como um abandono. Sabe o que acontece agora? Dependência emocional. Porque ela vai buscar na figura masculina, às vezes no marido, aquilo que ela não teve do pai, que abandonou e agora ela está ali. Então ela entra com um sentimento que não é legal, principalmente dependendo, o parceiro pode até aproveitar dessa situação. Tudo isso a gente agora consegue dar um novo significado. Você tem como explicar que não foi um abandono, e se foi, agora aprender a perdoar, liberar aquilo ali. Às vezes a pessoa traz um sentimento de sufocado, tal, um aperto no peito. E agora a gente tem condição de ir lá e trabalhar toda essa memória e tudo aquilo agora tem um novo significado. E simplesmente você retornou da memória, não tem mais aquela memória traumática mandando informação para poder ter um gatilho que dispara, vai para a tua amígdala cerebral que dispara agora a carga de adrenalina, noradrenalina no teu organismo e você fica muito ruim, que é a chamada crise de pânico. Aquilo ali é uma sensação que é natural do organismo, mas era para uma situação real de perigo e não para uma situação que não está acontecendo absolutamente nada. É só uma memória que está acionando aquilo. Só que tudo isso a gente deixa muito esclarecido com uma apresentação muito bem feita que você vai entender. Não dá para poder deixar uma memória traumática ficar administrando toda a sua vida, porque simplesmente a sua vida agora torna-se um inferno. A forma como você percebe tudo agora, você pode atrair relacionamentos ruins, você pode ter reações indesejáveis, porém você tem, porque é uma memória que você tem, é familiar. Às vezes você viu o papai batendo na mamãe, e agora, se for menina, ela tem uma tendência a buscar um relacionamento onde a pessoa bata nela, porque isso para ela é familiar. É loucura, mas é uma memória que está ali arquivada. Se for um menino, ele passa a ter um comportamento do papai, agressivo, ele vai querer bater na companheira. E ele, depois que faz isso, ele se culpa, ele fica extremamente com remorso e ele não entende por que tem aquele comportamento. Na verdade, ele tem uma memória que faz com que ele tenha esse comportamento. E esse comportamento é altamente destrutivo. Porém, a gente pode ir lá nessa memória agora, que ele viu, ouviu ou sentiu, e mudar totalmente a forma como ele presenciou tudo isso. A gente cria uma nova realidade, uma nova memória. E nós temos agora uma memória boa, que não vai mais ficar disparando isso. Resumindo, ter uma vida totalmente normal, totalmente perfeita e feliz, com vários resultados, inclusive, para poder comprovar. Tudo bem? Vamos lá para o nosso terceiro passo agora. E agora para o nosso terceiro passo é entender qual é o principal desafio. E o principal desafio eu deixei ele por último, e é o mais importante, porque é você entender que existem duas condições, locus interno e locus externo. Quer dizer, todas as soluções, quando a gente não tem um conhecimento, a gente acha que está fora. Aquela pessoa deveria mudar para a minha vida ser feliz. Eu deveria conseguir aquilo para a minha vida ser feliz. E eu sinto em te dizer que não existe mudança lá fora. Todas as mudanças estão dentro da gente. É locus interno. É a maneira como a gente vê. Tudo que está acontecendo fora de você é a representação de tudo que está dentro de você. Então, o maior desafio é
Por que que a gente tem uma boa anamnese, a gente tem uma boa apresentação de como que funciona a mente, como que funciona o comportamento, para que você realmente consiga compreender que toda mudança está dentro. Então, vai ser o momento que quando você compreende, e se tiver uma memória para você perdoar, você vai perdoar, porque você vai entender que o perdão é para liberar você. Se for a necessidade agora de você ir lá e dar um novo significado, você vai dar. Se for para dessensibilizar, vamos supor. Imagine que você teve uma professora de inglês que ela fez muito mal para você. Ela te causou um trauma e hoje você tem problemas seríssimos para aprender a língua. Sabe o que você vai fazer? Tenta lembrar daquela professora durante a hipnose. Como que é ela? Deixa o nariz dela bem comprido. Coloca as orelhas dela bem grandona. Pinta o nariz dela. Coloca o nariz de palhaço. Deixa ela muito engraçada. Lembra daquela cena que é traumática? Agora é uma cena engraçada. E a partir daí, não tem mais. A nossa mente, ela não sabe identificar, ela não sabe reconhecer o que é realidade e o que é fantasia. E graças a Deus, porque sendo assim, uma criança, ela identificou algo da maneira como ela, na idadezinha, com a lentezinha que ela tinha para poder enxergar o mundo, e aquilo agora foi uma memória que está atrapalhando a sua vida. Mas agora também de maneira lúdica, quando você está no estado de hipnose, a gente pega, você vai lá, muda, tira, pinta, faz o que tiver que fazer, reorganiza essa memória, dá um novo significado para ela e todos os seus problemas agora estão totalmente resolvidos. Até parece brincadeira, mas em compensação, isso é garantido. É tão garantido que eu dou garantia para a pessoa. Se ela não tiver resultado, ela não precisa me pagar. Você sabe por quê? Porque 100% de resultados de todos os nossos atendimentos. A pessoa ela já tem uma melhora muito significativa já na avaliação, porque na avaliação ela consegue compreender tudo isso. E para você que ficou agora até o final, eu quero te premiar com uma avaliação gratuita. Você pode entrar em contato, clica no link aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Provavelmente quem vai te atender vai ser a Suelen, a minha esposa, que ela também é hipnoterapeuta, e ali você já vai ter um esclarecimento e vai achar um local, um lugar na agenda para você. Pode ficar tranquilo que a Suelen não deixa você de fora. E a partir daí, você vai conversar diretamente comigo. E nós vamos avaliar toda a sua situação e a partir daí começar o teu tratamento, que vai ser muito rápido e vai te dar uma solução definitiva para o seu problema. Então, não perca tempo. Eu vou segurar essas vagas para avaliação gratuita por pouco tempo. Então, clica aqui embaixo, entra em contato no WhatsApp. Provavelmente a Suelen que vai te atender e ela já vai deixar um local na agenda para você o mais rápido possível. E tudo que você está sentindo, nós vamos conseguir resolver de forma muito rápida, de forma muito tranquila e de forma também muito segura. Tudo bem? Então, eu fico aguardando o seu contato.